do Estado. E a gente vai falar sobre inovação tecnológica e os impactos na sociedade. Este é um assunto da nossa entrevista. A gente vai conversar agora com o diretor de negócios da Digix, o Diego Ferreira. Bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande mais uma vez. Bom dia, Karina. Muito obrigado. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui no dia 14 de janeiro, mas um feliz 2025, né? O ano que já começou totalmente acelerado e que seja um ano muito próspero. A gente está com grandes expectativas para esse ano, em 2025. Pois é, né? E na área da tecnologia, o que você acredita aí? Quais são essas tendências, né, que terão maior impacto na nossa sociedade neste ano? Bom, para 2025, em 2024 foi muito falado sobre inteligência artificial generativa e 2025 se repete isso. Então, o que eu posso destacar aqui são a internet das coisas, que são os equipamentos hoje que estão conectados à internet com as redes 5Gs, e essa análise de dados em tempo real. Isso vai moldando tanto para o consumidor quanto para quem está prestando serviço. E com essa quantidade de equipamentos conectados, a cibersegurança, ou seja, essa proteção vai estar cada vez mais em voga, tanto para governo quanto as empresas. E também o que dá para destacar, que eu diria assim, que seria a maior tendência, que foi começado a falar um pouquinho em 2024 e com certeza a gente vai ver em 2025, são os agentes autônomos de inteligência artificial. O que é isso, Diego? São softwares treinados para substituir pequenas atividades complexas, até média complexidade, que um ser humano faz hoje. Vai substituir? Em Não, quais áreas, mas auxilia. Por exemplo, na área de marketing mesmo, uma produção de texto. Você consegue treinar, dependendo com base no treinamento que você dá anteriormente para ela, nos parâmetros, e você coloca um humano para checar se essa produção de texto ou essa criação de imagem, layout e até na parte financeira. Um pagamento, algumas atividades simples, rotineiras do dia a dia de um setor financeiro, você consegue treinar essa inteligência artificial. Então, você começa a ter equipes integradas de inteligência artificial com os humanos trabalhando colaborativamente. Diego, muita calma nessa hora, que esse cenário que você está descrevendo, inclusive, muita gente tem acompanhado com certo terror, né? Porque, afinal de contas, isso pode estar anunciando ou prenunciando o fim de algumas funções, né? Sim e não, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar como a tecnologia e até a inteligência artificial como aliado e não como uma ameaça. Então, ela vem para acelerar esse ganho de produtividade e o ser humano ficar cada vez mais com as atividades mais complexas, que exigem mais criatividade, e essas outras atividades mais rotineiras ou burocráticas que o governo faz, ou as atividades que a gente acredita, às vezes, chata no nosso dia a dia de trabalho, deixar para o robô fazer, né? Você acha que o ser humano ele será necessário exigir mais dele a sua capacidade de inteligência, a sua capacidade criativa, para não ser comparado à máquina? É uma combinação dos dois, né? Então, cada vez mais vai ser necessário a gente ter conhecimento em outras áreas que muitas vezes não é a nossa fim, para a gente poder conseguir entregar trabalhos mais criativos. Existe alguma inovação que é considerada assim algo mais novo, enfim, o mais recente, né, no mundo da tecnologia? O que está se moldando aí para esses próximos anos? Bom, a gente vê na educação que cada vez mais está mais acessível, né? Então, às vezes as pessoas não percebem, mas ficou muito mais fácil aprender, seja coisas simples ou complexas, e a personalização dessa experiência na educação. Então, para uma secretaria de educação ou para um professor na sala de aula, com o uso de inteligência, com o uso de software, tecnologias ou equipamentos, até de monitoramento, o professor consegue prever como que aquele aluno prevê melhor e até os gaps que talvez ele, como professor, tem que corrigir para poder passar. Olha só. E a gente, na Digix, tem até uma solução que chama Chefe Escolar, que cuida da merenda escolar, vamos falar assim, que ela faz a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que hoje as pessoas não têm noção, mas o governo, com as escolas, alimentam mais que qualquer restaurante da América Latina. Então, a gente consegue automatizar também essa parte na educação. E na mobilidade urbana, nos últimos 3 anos, eu tive indo para a Estônia, e os carros autônomos, que as pessoas ficam esperando elas começarem a utilizar, os robôs já estão entre nós. Então, eu pude ver várias vezes deliveries de entregas de pequenos alimentos, bebidas, transitando nas ruas, nas calçadas, e aos poucos. E a cada ano que passa, vem aumentando.
Então a gente vê que não vai ser uma disrupção de uma hora para outra, mas aos poucos isso vem acontecendo. E até carros de delivery de grande porte, como entrega de correios, Amazon, Mercado Livre. Lá fora, isso aí já está um pouco comum. E eu pude até pegar um transporte público de 6 pessoas para se deslocar dentro de um bairro, de um campus, de uma faculdade que fica transitando. Então, um serviço todo autônomo que já está integrado e que é uma tendência que vai vir cada vez mais esse uso de robôs no dia a dia. Como é que você enxerga esse equilíbrio, né? Você está contando dessa realidade, né? Especialmente para quem vive na área da tecnologia, deve ter se sentido num parque de diversões, né? Vivendo essa experiência. Mas como é que é esse equilíbrio, né? De acompanhar este avanço tecnológico, mas também com as preocupações éticas, e especialmente quando a gente fala de privacidade de dados? O equilíbrio hoje ele é bem delicado, né? Mas ele é bem essencial. Cada vez mais as empresas e governos têm que se preocupar de como elas estão utilizando aquelas informações e como está sendo essa transparência desses dados e o consentimento. A gente mesmo, na Digix, tudo que a gente desenvolve voltado ali para a gestão pública, para melhorar a vida do cidadão, a gente está olhando para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é isso que tem. A Câmara, eles estão discutindo outros projetos sobre a inteligência artificial, porque a Europa já vem nessa discussão já faz um tempo e o Brasil vai acompanhando muito as leis da Europa. A própria LGPD é baseada na GDPR lá na Europa. Então, tudo que a gente desenvolve é focado nisso, mas vai ser como o uso de qualquer novas coisas que estão vindo. A gente vai ter que estar sempre comunicando. Então, o governo, a sociedade e as empresas vão ter que ter um diálogo muito aberto para ir discutindo esses princípios éticos pouco a pouco do que vão acontecendo e essas inovações. Porque não dá tempo da lei acompanhar essas mudanças tecnológicas. Exatamente, né? A gente vira e mexe, escuta que o brasileiro é o povo que mais utiliza aí as redes sociais, que invade essas redes, né? Muitas vezes, inclusive, para promover algum cancelamento quando há discussões mais polêmicas, né? Mas a gente ainda continua, ainda tendo essa utilização massiva da tecnologia, especialmente das redes sociais. A gente continua importando esse tipo de discussão legal de outros países? Ou a gente está produzindo isso também e, especialmente, estamos avançando com as nossas legislações? Como é que você está avaliando isso? Eu vejo que o Brasil se espelha muito na Europa, porque é onde se regulamenta, como eu falei anteriormente, mas ainda tem muito a que se discutir. Estão discutindo na Câmara com as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, de quem que é o responsável por essa informação, seja uma ofensa, seja uma coisa de ódio, se a própria empresa é responsável ou se a pessoa que coloca aquela informação lá tem que se responsabilizar. Então isso ainda está em grande discussão para que se as empresas sejam punidas, elas que tenham que controlar, mas aí começa a questão do livre-arbítrio ou do que a pessoa pode falar e ela depois ter que ir numa justiça para poder responder aquilo. Porque hoje é fácil hoje, caso você, Karina, alguém te ofenda na internet, você consegue pedir isso via ação e isso é comunicado direto para a pessoa e aquela pessoa vai pagar a punição fora dali. Mas punir a empresa que disponibiliza a plataforma, o acesso, né? eu não concordo muito com isso, não. Você citou aí algumas áreas, né, que devem passar por essa inovação nos próximos anos, né? Mas que outras áreas elas terão aí essa transformação de forma mais acelerada e mais visível no que diz respeito ao avanço das tecnologias? Bom, eu falei um pouquinho ali da educação e também da mobilidade urbana, né? Hoje, na Digix, na parte de habitação, a gente tem uma solução que chama Bix e ela deixa cada vez mais transparente e ajuda aquelas pessoas a terem a casa própria. Então, nos últimos 4 anos, todo sorteio que teve de um programa como Minha Casa Minha Vida, lote urbanizado, nossa solução ajudou a deixar transparente que aquele sistema realmente cumpra toda a legislação e aquela pessoa que realmente necessita consiga ser contemplada na casa dela. E também no Procon, a gente tem uma solução que chama eProcon, que ele conseguiu automatizar e a gente conseguiu digitalizar de ponta a ponta o serviço para o consumidor. Então hoje, o consumidor não precisa mais se deslocar para um Procon. E mesmo para até fazer uma conciliação online entre consumidor e fornecedor,
aquele consumidor consegue fazer isso de forma remota. Isso economizando muito para aquele que a gente sabe que são as pessoas mais vulneráveis que acabam utilizando esse serviço, não precisando se deslocar até um órgão para fazer todo esse serviço, né? Pelo que você está falando, especialmente essas soluções, elas estão muito voltadas para o setor público, é isso? Isso, a gente foca 100% na gestão pública hoje, porque nossa missão é impactar a vida de milhões de pessoas através de um bom serviço público. Mas esse tipo de iniciativa é possível também fazer aplicação na área privada, por exemplo? Não, com certeza. A área privada está muito mais avançada ainda do que a área pública, por conta das legislações e por conta da própria burocracia. A autonomia, né, de execução de serviço? Isso, automatização dessa parte de processos, no próprio varejo. Eu vi agora na feira que está acontecendo nos Estados Unidos, na NRF, que o próprio varejo, quando você está consumindo, a questão das luzes e música, ela se molda dependendo do horário, dependendo, deixando mais quente, mais frio, comportamento, quantidade de gente e até a parte de vídeo monitoramento na mobilidade urbana para poder acionar, seja uma ambulância ou seja uma polícia, sem precisar de um acionamento humano. Então, aqui em Campo Grande, a gente vê que tem algumas ruas que tem vídeo monitoramento, alguns semáforos inteligentes testando para facilitar o fluxo, para abrir mais rápido, fechar mais rápido, e até comunicando com esses serviços de polícia para a gente poder ter um atendimento mais rápido. Se você pudesse destacar, né, uma tendência desse ano de 2025, dá para citar assim, essa é a bola da vez? Bom, eu apostaria assim, com todas as fichas no uso da inteligência artificial mesclado nos nossos serviços do dia a dia, no cotidiano. Então, a gente vê com esses equipamentos cada vez mais conectados, gadgets, eu vejo que você usa um relógio inteligente ali, então cada vez eles estão mais treinados com essas inteligências, cada ano que passa, prevendo assim até dados médicos muitas vezes que daqui logo vai estar conectado com o seu próprio médico para poder passar informações que possam ter avanços precoces. E também, como eu citei anteriormente no uso do EPROCON, a gente usa, já citando um exemplo prático disso, a gente uniu a inteligência artificial para automatizar todo o preenchimento de um primeiro atendimento que aquele servidor faz. Legal. Então, aquele servidor não precisa mais preencher tudo que ele precisaria num relato. Então, ele ganha tempo com isso, a máquina ajuda ele e ele foca mais na parte estratégica do que nesses trabalhos rotineiros do dia a dia. Na solução, de fato, daquela demanda, né, ou daquela queixa que o consumidor acaba levando ao serviço, é isso? Isso mesmo. Que conselho aí você daria, né, às pessoas que estão nos acompanhando e que, infelizmente, a gente ainda escuta, né, situações do tipo, assim, pessoas que estão fora desse mundo digital, inclusive, em alguns casos, são considerados os analfabetos digitais, né? Mas o que você falaria para essas pessoas que ainda estão fora desse mundo tecnológico ou que estão dentro do mundo tecnológico, mas que ainda não se atentaram a um detalhe importante? A gente, no Brasil, ainda tem uma população que não tem acesso ainda à internet, à tecnologia. São 16% da população ainda não tem acesso. Mas as pessoas que já têm um pouco, já utilizam a tecnologia, mas ficam com receio ou ficam com medo, primeiro é estar aberto a aprender, né? Então, olhar e começar a testar essas soluções pouco a pouco. Então a Karina aqui no trabalho dela, o que estão utilizando no jornalismo, na comunicação, que tem ferramenta? A gente está numa era que a gente não consegue acompanhar mais tudo que sai. Seja software, seja aplicativo, seja equipamentos, não tem. E cada vez mais vai ser assim. Então, se interesse, vá atrás, teste essas ferramentas. Isso melhora meu dia a dia? Isso ajuda o meu trabalho? Aumenta a produtividade? Não ajuda, descarta, testa outra. Mas está sempre aberto a aprender e curioso. Porque se não tiver, aí vai passar por cima mesmo, que quem está testando, quem está mais curioso fazendo isso, vai acabar saindo um pouco na frente. Legal, viu? Importante, né? Aguçar sempre essa vontade do autoconhecimento, né, e da busca de mais informações. Nós conversamos com o Diego Ferreira, ele que é diretor de negócios da Digix, falando aí sobre essa tecnologia que não tem mais volta, né? É um caminho sem volta, né, Diego? É isso mesmo. Obrigado, queridos ouvintes. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer sempre nosso. Um bom dia, bom trabalho. Hora do intervalo e a gente volta já. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Faça